Ricardo, Estou bem. obrigado, estás muito bem. Obrigado. Obrigado por teres aceito este convite Obrigado pelo convite. para o 7º episódio deste meu projeto da Head Coach, o Ladrão de Ideias. O objetivo é partilha, reflexão, conhecimento com treinadores que gosto e que admiro, e neste caso também com um amigo. Ao contrário Que gostas e que admiras, e comigo também. E contigo. Ao contrário da maior parte das pessoas, eu não consigo guardar o melhor para o fim, por isso vou começar já com duas perguntas fraturantes. Tanto eu como tu somos coaches, ambos temos uma box, ambos temos tatuagens, ambos treinamos crossfit e eu tenho 7 anos de vantagem de conhecimento da Rita Carminha em relação a ti. Como raio é que ela te escolheu primeiro? Fizeste mal o trabalho de casa. Eu só precisei de um dia. Ficamos não por precisei aqui. de tanto tempo. Segunda pergunta fraturante: como é que em WOD, em fadiga, suado, o teu cabelo não mexe? Olha, é uma questão bastante pertinente, mas é um segredo que eu vou ter que guardar para mim mesmo. Porque há segredos que não se revelam e esse é um desses. Ok. Isto era tudo o que eu queria. Portanto, tudo Basicamente agora, é só a força do secador. tudo agora, daqui para baixo vai ser a piorar. Ok. Ricardo, foste, se não me engano, a terceira boxe em Portugal. Acho que sim, ou a quarta boxe em Portugal. O OPO já existe há 4 anos e qualquer coisa, não é? Sim, 4 anos. Uma programação de CrossFit é tendencialmente variada, mas não sentes falta de variar a oferta de treinos, isto é, aqui no OPO só há CrossFit, Certo, não é? certo. E pergunto isto também pelo um bocadinho do exemplo que vou vendo aqui e ali e também da minha box, isto é, quem tem só CrossFit, a demografia de pessoas que vem aqui é menor em relação ao número total de pessoas que treinam Correto. em Portugal. Ou seja, não achas que seria uma mais-valia as pessoas entrarem por outro tipo de treino aqui e depois migrar para o CrossFit, como acontece no Alfadem com o OCR, como acontece no nosso caso no Mondego com o Bootcamp, não seria uma mais-valia? E também para os teus alunos que já treinam contigo, de vez em quando variar um bocadinho o tipo de treino, ter uma oferta diferenciada. Fala-me um bocadinho sobre isso, sobre a vossa opinião aqui. Nós quando começamos fomos muito direcionados especificamente para o CrossFit, e acho que é um marco do CrossFit OPO do qual nós nos orgulhamos e nos esforçamos por defender e apostamos muito nisso, que é apenas oferecer CrossFit. Obviamente que quanto mais ofertas nós tivermos, maior poderia ser a demografia que podíamos abranger. Eu, se tivesse aqui workshops de culinária, certamente abrangeria outro tipo de pessoas e atrairia outro tipo de atenções. Mas a nossa filosofia sempre foi focar-nos muito no CrossFit, dar as melhores aulas de CrossFit que nós conseguimos, e sentimos sempre que qualquer aventura ou qualquer extravasar para além daquilo que é o nosso core business e o nosso foco principal iria retirar alguma atenção ou algum foco ou eventualmente alguma atenção e dedicação e até mesmo eventualmente identidade àquilo que nós somos e àquilo que nós queremos fazer. Então, atividades complementares ou workshops complementares, aulas complementares àquilo que é o nosso core business, que é CrossFit, e dar as melhores aulas de CrossFit possível, sim. Atividades paralelas que já não têm tanto a ver com o CrossFit, mas estão ligadas na mesma ao universo do fitness e do exercício físico, optamos por não seguir por esse caminho. O que não significa que, e repara, apesar de o ser um dos primeiros, tem vantagens e desvantagens. Uma das desvantagens é que não temos outros modelos. Os modelos que nós tínhamos eram modelos estrangeiros e que não estão muito facilmente acessíveis. Atualmente, sendo na altura éramos a quarta box a nível nacional, sendo que as outras 3 tinham aberto meses antes, atualmente temos mais de 80 ou 90 boxes afiliadas a nível nacional que podemos ir bisbilhotar e tirar ideias e tirar sugestões diferentes para coisas diferentes que podemos fazer dentro da nossa própria box, e como tal, se calhar no futuro aproveitar isso também e trazer algumas ideias e algumas coisas novas. Já temos planeado aí em frente, daqui para a frente, algumas ideias e algumas coisas novas aqui para a box, mas é como digo, ou seja, no início a oferta era muito limitada, então nós focamos-nos naquilo, mantivemos-nos sempre naquele
foco principal naquele core business com algumas atividades paralelas que nos ajudavam a complementar, mas lá está. Sempre que nós não detínhamos o conhecimento todo, assim como hoje em dia não temos o conhecimento todo. E então sempre que uma coisa que eu gosto muito de fazer é visitar outras boxes e fazer aula noutras boxes, precisamente porque eu costumo dizer que em todas as boxes que eu vou eu aprendo sempre alguma coisa nova, nem que seja uma forma diferente de explicar qualquer coisa que eu já sei, uma forma diferente de organizar a box, uma forma diferente de aulas diferentes que existem, etc, etc. E acho que isso é mais fácil agora que há tantas boxes, há tanta possibilidade de nós partilharmos informação e termos nova informação e diferente informação. Okay. Os coaches são os embaixadores das nossas boxes a cada hora. Tu, como box owner, como é que achas que deves atrair e depois de atrair, reter bons coaches? Desculpa, não percebi. Atrair coaches para a box? Sim, para a tua box e depois retê-los. Ok. E isto fala um bocadinho porquê? Porque o modelo do fitness em Portugal, não só em boxes, mas também já se começa a ver em boxes, mas vais para health clubs, etc. E as pessoas têm pouca estabilidade, trabalham aqui, trabalham ali, etc. Tu, como box owner, tu queres ter os melhores coaches possíveis e queres que eles estejam aqui felizes. Exatamente. E por muito tempo a fazer um grande trabalho, porque eles são os melhores embaixadores da tua box. Claro. Como é que achas que nós, como box owners, os devemos atrair e reter? Essa é a pergunta. O atrair parte um bocadinho pela atrair e reter. Em parte nós temos aqui duas coisas. Uma delas é a gestão de recursos humanos, ou seja, tu podes ser o melhor treinador do mundo, mas se não fores um bom gestor de recursos humanos, se calhar não vais saber gerir essa parte e não vais conseguir que o teu coach esteja satisfeito aqui ou que esteja bem ou no sítio onde está. Depois há outras questões que se prendem, obviamente, que não podemos fugir. Questões financeiras, questões da própria pessoa, opções pessoais, há muita coisa que nós não podemos controlar. O que nós podemos controlar e o que nós podemos fazer é, pura e simplesmente, tentar criar o melhor ambiente possível dentro da própria box, fazer com que, lá está, é um bocado como a pergunta responde-se um bocadinho a si mesma, tu tens que fazer com que os coaches que aqui estão queiram estar aqui e se calhar, se tiverem uma oportunidade financeira, uma proposta financeira um bocadinho mais atraente do outro lado, haver outras coisas que pesem, a identidade que entretanto construiu, o facto do CrossFit OPO ser uma box de referência e as pessoas terem algum prazer em dizer até eu sou coach do CrossFit OPO, eu sou da família CrossFit OPO, isso é muito importante também e isso parte muito do dia-a-dia, da vivência, de criarmos laços com as pessoas, de conseguirmos ajudar as pessoas a resolverem os seus problemas. Eu tenho uma filosofia muito própria de vida que estendo para aqui também, que é, acima de tudo, tenta ser sempre parte da solução e nunca do problema, porque parte do problema já há muita gente que o é. E então ser parte da solução às vezes é um bocadinho mais difícil, mas é muito mais gratificante e nós aqui aquilo que tentamos fazer é isso, é basicamente tentar fazer com que os coaches que aqui estão sejam uma parte da família, se sintam uma parte da família, sintam que se tiverem algum problema, se tiverem alguma dificuldade, nós estamos cá para ajudar e acho que beneficiamos um bocadinho também da identidade própria que se foi construindo ao longo destes anos de CrossFit OPO e ainda recentemente, agora gabando um bocadinho a box, nós recentemente fizemos entrevistas de seleção para um novo coach aqui para o CrossFit OPO e muitos dos entrevistados que disseram é que seria um prazer trabalhar numa box que é uma referência por já ter tanto historial em Portugal em comparação com muitas outras, e isso também acaba por funcionar um bocadinho em nosso favor. Sim. Tu há pouco falaste que costumas ir a outras boxes até para poder beber um bocadinho e tu quando vais sempre numa perspectiva maravilhosa de partilha também do teu conhecimento. Tu foste dos primeiros atletas a ter algum relevo em Portugal e podias ir com um ar vaidoso, fanfarrão, e foste sempre com um ar humilde, como foi na primeira box que nós tivemos, muito pequenina, se calhar o espaço deste bocadinho que aqui estamos, não é? E tu foste sempre maravilhoso, foste sempre para a comunidade e isso é maravilhoso. E eu lembro-me que nesse momento tu deste uma aula, se não me engano, ou um bocadinho de uma aula. Um bocadinho, push press. E eu gostei muito. E nas férias que já passámos juntos, e agora recentemente no último jantar, tu disseste-me que cada vez estás a dar menos treinos. A minha pergunta é, tu podes inspirar, e obviamente que inspiras toda a comunidade OPO pela tua performance como atleta,
mas eu o que sinto é que também, pela tua paixão, pela tua atenção ao detalhe, podes dar muito como coach. Tu não sentes que, demitindo-te cada vez mais dessa função de coach, eles ficam a perder? Isso é uma pergunta que se calhar devias fazer a eles. Eu, Sim. pessoalmente, sinto que tenho muito para dar, não só pelo meu background enquanto atleta, pela formação que tenho no mundo do CrossFit, mas principalmente por causa da vivência. Eu acho que isso é extremamente importante. Ou seja, tu podes ser a pessoa mais letrada do mundo, mas se não tiveres a vivência, a convivência, ouvir outros pontos de vista, conhecer realidades diferentes, tu vais achar que o mundo é só aquilo e não vais expandir horizontes. É um bocadinho como se costuma dizer que se testares um peixe pela sua capacidade de subir às árvores, ele vai achar a vida toda que é burro, não é? Então, expandindo os conhecimentos e contactando com outras pessoas, ouvindo outros pontos de vista, vendo outras metodologias, vendo outras formas de fazer fazer as coisas, tu consegues reter e aprender muita informação que não consegues academicamente, não é? Tal questão da experiência que é muito importante. E esta experiência que eu tenho já a dar aulas de alguns anos e a experiência de conhecer outros boxes e ver outros coaches a dar aulas e contactar tanto com outros coaches, acho que sim, que me enriqueceu bastante. E acho que me permite a mim também dar muito disso que eu aprendi, transmitir aos meus atletas. Eu tento fazê-lo no máximo possível, porque apesar de eu não dar tantas aulas, a minha presença aqui na boxe é diária, como deves entender. E eu treino aqui todos os dias, eu estou aqui todos os dias sempre que posso. E com isso eu vou transmitindo também esse conhecimento, ou seja, eu não preciso estar em formato de aula para abordar um atleta, estou a passar a abordar um atleta e dizer assim, olha, se calhar devias fazer isto assim, olha, experimenta fazer isto assim. Ou para um atleta, e deixo-os sempre totalmente à vontade, para qualquer atleta daqui da boxe vir ter comigo e dizer assim, olha, achas que eu estou a fazer bem em seguir esta programação? Achas que isto é o ideal para mim? Quem é que achas que eu deveria consultar por causa da questão da minha nutrição? Achas que devia participar nesta competição? Achas que devia participar naquela? Ou seja, eu vou partilhando na mesma essa informação e esse conhecimento. Não obstante não dar tantas aulas, eu vou na mesma partilhando isso e faço com todo o gosto e gosto muito de o fazer. Obviamente que se me perguntas, gostarias de se calhar dedicar a tua vida só ao CrossFit e com isso poder ter mais tempo a dar aulas? Gostaria. É algo que pelo menos durante uns anos eu até gostaria de apostar e gostaria de fazer. No entanto, dada a minha profissão principal e o facto de ter sido pai recentemente, também faz com que o tempo seja cada vez mais curto e uma das fazer algumas escolhas. E isso me obriga a fazer algumas escolhas. Não quer dizer que eu gosto de todas as escolhas, mas algumas tenho que as fazer e faço-as. E por isso tento maximizar, no pouco tempo que estou aqui, maximizar ao máximo possível aquilo que é o contacto com os atletas. Os teus sócios. Ricardo, num artigo de 2001, eu fiz esta pergunta também ao Pedro, no episódio anterior. Glassman disse que nós no CrossFit substituímos o lateral raise por push press, o leg extension por agachamento, as distâncias longas na passadeira por séries de alta intensidade, curtas de corrida. Mas, passados 17 anos, nós vemos a programação com cada vez mais trabalho acessório, o crescimento do functional bodybuilding, não é? Que o Marcos Filho é o expoente máximo. O próprio CrossFit já testou nos games o trail, já testou os 21 km de remo, portanto, distâncias longas, não é? Como é que tu, como coach, vês a programação no futuro? Tendo em conta estas mudanças vamos fazer aqui vamos dividir isto aqui em dois campos. O CrossFit enquanto modalidade de treino, o CrossFit enquanto competição. Para o CrossFit enquanto modalidade de treino, nós tentamos aqui sempre ser o mais fiéis ao CrossFit possível. E para o praticante de CrossFit que só tem 1 hora por dia para praticar CrossFit, eu não quero ser tão específico. Eu não posso dar-me ao luxo, enquanto coach, de ser tão específico. Eu posso introduzir trabalho acessório e devo introduzir trabalho acessório, mas temos que estabelecer prioridades. Vamos à base da pirâmide, condicionamento metabólico.
Se eu tenho atletas que não têm ainda essa base da pirâmide, fica difícil depois crescer. Então nós começamos por aí e vamos introduzindo os níveis seguintes da pirâmide, vamos trabalhando diferentes campos, mas nós tentamos simplificar ao máximo quando nós estamos a falar de atletas que só têm 1 hora, se calhar 3 vezes por semana para treinar. Então vamos tentar simplificar ao máximo, vamos tentar que aquela pessoa efetivamente tenha o resultado prático do seu treino, receba o benefício do seu treino, porque no fundo é para isso que ela está cá. Okay? Não estou a falar só numa questão de queimar calorias ou qualquer coisa assim do género, estou a falar numa questão de... Mesmo de aquisição de performance, Exatamente, aquisição de performance, aquisição de resultados, melhoria de resultados, correção de posturas, sem número de coisas. Vamos agora ao CrossFit de competição. No CrossFit de competição, muitas das coisas que tu falaste, que foram sendo introduzidas nos games, são coisas que foram introduzidas, muito delas, para ser novidade, porque começa-se a esgotar o leque de novidades, então há que introduzir coisas novas, como foi a bicicleta, por exemplo, nos últimos games, que mais não é do que ir buscar outros desportos que já existem na tentativa de chegar ao topo da pirâmide, em que tu, no topo da pirâmide, tens o sport, não é? E que se pressupõe que tu, se construíste bem a pirâmide, chegas ao cimo e és proeficiente em todos os desportos. Então vamos testar o CrossFitter na maior leque de valências possível. Tivemos o ano passado bicicleta, mas até que ponto é que nós vamos para além disso? Será que vamos pôr um dia CrossFitters a jogar vôlei? Vamos pôr CrossFitters a fazer, sei lá, vamos pôr CrossFitters a fazer uma partida de ténis? Sim. Percebes? Ou seja, tipo, há um certo ponto em que o limite é aquele, não é? E podemos variar mais para a esquerda ou mais para a direita, mas a intromissão, entre aspas, no campo de outros desportos há de estar limitada, de alguma forma, ok? Para esses atletas, não só os dos games, mas para atletas com visão competitiva ou com vontade de competir, o trabalho acessório é extremamente importante. Sim. Extremamente importante. Porque, no fundo, depois é o que vai fazer a diferença para os restantes atletas. Ou seja, há atletas que falam comigo e dizem como é que eu posso melhorar a minha performance? E eu olho para o plano de treino deles, olho para aquilo que normalmente fazem, atletas que seguem uma programação, eventualmente, olho para a programação deles e digo assim, olha, como é que está a tua nutrição? E eles dizem, está boa. Como é que é a tua nutrição? Muito boa. Siga a risco aos meus macros, como bem, tenho um plano bem definido, é suficiente para mim, é suficiente para o meu nível de treino. Ok, muito bem, a tua nutrição é boa. Suplementação, como é que está a tua suplementação? Está boa, eu tomo isto, tomo aquilo, tomo aquilo outro. Ótimo, tens uma boa suplementação, que é o nível seguinte. Se não tiveres uma boa nutrição, esquece a suplementação, não vale a pena. Tens de ter uma boa nutrição de base, que cobre quase todas as tuas necessidades. Suplementação é suplementar, o extra. Então, se calhar podemos estabelecer aqui um paralelismo, que é o treino, a programação é quase o principal, não é? É a nutrição. E os trabalhos acessórios é o extra, é a suplementação. Sim. Então, mas isto para dizer o quê? Eu vejo a programação dele, está boa, vejo a nutrição dele, está boa, vejo a suplementação, está boa, vejo o descanso dele, dormes à noite, tens dormido bem? Tenho, ok, 8 horas todas as noites, certinho, deito-me à mesma hora, levanto-me à mesma hora, durmo bem, ok, está tudo perfeito. Queres evoluir, tens que dedicar mais tempo ao treino. 1 hora por dia só já não chega. Sim, ao nível em que as coisas 1 hora por dia já não chega, não é? E se o atleta me diz assim, eu quero evoluir no treino, eu digo, ok, tu tens que dedicar mais tempo ao treino, não podes dedicar só uma vez, tens que ficar 2, tens que vir de manhã, tens que descansar um bocado e vir de tarde. Sim. Não é? E aí sim, depois há um certo mito às vezes que as pessoas acham que quem treina 4 ou 5 ou 6 horas por dia, como por exemplo temos cá o João Ferreira que treina várias horas por dia, quem treina várias horas por dia não passa o dia todo a fazer o odds, obviamente, claro, não é? Quem treina durante boa parte do dia, faz 3, 4 sessões diárias, provavelmente só tem 1 odd ou 2 odds naquele dia para fazer. Parte de skill, muito parte de força, resto é treinar o skill, mobilidade. treinar a força, treinar a mobilidade, treinar a amplitude de movimentos, treinar a flexibilidade, ou seja, há uma série de competências extra que ele vai adquirindo que o vão tornando melhor como atleta, mas essas são complementares e são importantes para quem pretende competir. No mundo ideal, óbvio, dávamos isto a toda a gente. Se eu tivesse todos os atletas disponíveis a treinar 10 horas por dia aqui, claro, eles seriam fisicamente perfeitos, mas não têm. Então nós temos que ir às prioridades, temos que ir ao que é fundamental, trabalhar o fundamental primeiro, ser muito bom no fundamental
e depois, consoante o tempo que o atleta dispõe Dar-lhe e essas quer para o ferramentas. CrossFit, ir dando estas ferramentas adicionais. Ricardo, agora fazer um transfer de Ricardo Pereira, coach, para... Nem sei se é bem um transfer porque está tudo misturado, mas para Ricardo Pereira, atleta. Tu tens tido algumas lesões que têm impedido a tua evolução, a tua performance, não é? Poderias até estar noutro patamar ainda mais elevado do que estás, que já é muito, muito elevado. Eu queria saber agora como é que Ricardo Pereira, tendo este passado de lesões e experimentou várias programações, uma das que eu experimentei a teu conselho, até para evoluir como coach, foi o da Training Plan, por exemplo, mas com todo o conhecimento que foste adquirindo ao longo deste tempo, com o teu passado de lesões, que trabalho preventivo é que tu fazes? Eu vi-te agora na última visita à boxe, Crossover Symmetry. Fala-me um bocadinho do trabalho preventivo que tu fazes agora na tua programação. Que eu faço para mim, Para na ti, minha programação. para ti, atleta. Eu tenho consciência que muitas das lesões que eu tive foram fruto de alguma inexperiência no início, ou seja, enquanto que hoje em dia qualquer atleta pode começar numa boxe, e quando eu digo uma boxe não falo só no acesso ao conhecimento de ter um coach, Sim. eu falo em ter as condições ideais para a prática de, ou seja, quando eu comecei eu não tinha as condições ideais para praticar CrossFit, eu queria fazer CrossFit, eu queria fazer o que via, mas não conseguia ter as condições para, eu não tinha um sítio onde pudesse deixar cair a barra ao chão, eu não tinha os halteres hexagonais, eu não tinha barra sequer para fazer pull-ups, no ginásio onde eu andava havia uma barra olímpica para 5.000 pessoas, ou seja, as condições nós adaptávamos um bocadinho com aquilo que tínhamos, adivinhávamos um bocado com base em alguns vídeos que víamos como seriam as progressões corretas, mas o primeiro contacto que tive com o CrossFit foi a ver a página crossfit.com, como muitas pessoas, e até achava aquilo muito estranho. Assim, como é que estas pessoas chegam aqui, treinam em 12 minutos e vão embora? Ou seja, não perceber no início da programação, da sequência correta para fazer os exercícios, de todos os mecanismos que tu deves seguir para aprenderes a fazer corretamente os diferentes movimentos e fazer muitas das coisas na base de tentativa e erro. Acho que Obviamente que trouxe um bocadinho... Nós coaches das primeiras boxes foi tudo assim, eu Sim, lembro. sim, e então isso E trouxe... ver, Pronto, tentar. e depois, usando isso, eu entrei logo ali, como tinha alguma aptidão, entrei logo ali nas competições. E mais uma vez, fazer essa distinção é muito importante. CrossFit, enquanto modalidade de treino, enquanto método de treino, metodologia de treino, para a pessoa comum, que quer estar em forma, excelente, fantástica. Com um bom coach, não há melhor. Competição, estamos sujeitos a diferentes riscos. Quem quer treinar para competição, além Em de qualquer desporto, não é só, ou seja, só aqui. em qualquer desporto. Agora fala-me quem do, quer do treinar para trabalho, competição, fala-me do trabalho agora que faças para prevenir isso, para reforçar os sítios onde estás mais frágil. muito importante, e obviamente nós aprendemos com os erros. Eu estou a usar agora o Crossover Symmetry e gosto muito tenho gostado muito de utilizar o Crossover Symmetry porque efetivamente nós temos uma prevalência grande ainda de lesões a nível do ombro, eventualmente a que se poderá considerar mais comum. Pronto, e nós realmente, o CrossFit, ainda mais a nível de competição, é um pouco agressivo para os ombros quando nós não estamos preparados. Quando não estamos devidamente preparados. E então, aí sim, e então eu comecei a usar o Crossover Symmetry para o fortalecimento da zona escapular, do ombro. Quanto tempo de trabalho fazes sempre pré-treino? Normalmente eu faço o Crossover Symmetry faço 3 vezes por semana, com uma rotina que já está pré-definida para eles, para o reforço, do ombro mesmo. Isso é muito bom, é rápido, 15 minutos, 20 minutos por cada vez. Eu faço isso 3 vezes por semana, daquilo tem diferentes protocolos que tu podes utilizar, um de aquecimento, outro de fortalecimento, outro de recuperação, é um excelente instrumento, mas existem muitos. Eu atualmente faço muita coisa que não fazia no início e que me ajuda imenso a recuperar e a estar fisicamente melhor, mais apto para as tarefas e para os treinos, e a recuperar de treino para treino, porque muitas vezes aquilo que acontece também é que na nossa sede de treinar não sabemos escutar bem o corpo
e deixamos-nos levar pela vontade de fazer e pela vontade de treinar e acabamos por sobrecarregar um bocadinho o corpo. Então, uma das principais coisas, o crossover de decímetros é só uma ferramenta, uma das principais coisas que fiz e que faço e que aprendi a fazer foi ouvir o corpo. Ouvir se eu estou lesionado, se surgem indícios de lesões, se surge alguma dor localizada, então eu não vou treinar. Eu não vou querer andar à volta daquela lesão ou treinar à volta daquela lesão, porque ao fazê-lo eu estou a potenciar a possibilidade de nascer uma lesão no outro lado e não estou a permitir que aquela lesão cure. Então isto é o fundamental, nós temos que saber ouvir o corpo e às vezes nós temos algum pejo em querer parar o treino, etc, etc, quando na verdade uma semana de paragem às vezes até faz muito bem. Pior. Até faz muito não, bem. É pior às vezes até faz muito bem uma semana de paragem, mesmo para a própria recuperação. Eu diria, no mesmo pior sem lesão nenhuma. Se não parares naquela altura, exatamente, vai levar a uma semana de paragem. Uma paragem maior. Então, ter essa consciência é algo, essa maturidade no treino também é uma coisa que se aprende e foi uma das coisas que eu aprendi com o tempo. Ter essa maturidade de saber ouvir o corpo, trabalhar bastante bem a parte da mobilidade, eu faço todos os dias, sigo a programação do Raw Mod, todos os dias. Trabalhar muito bem a parte de libertação miofascial, de mobilidade, etc., com rolo, com bola, de lacrosse, etc., também é algo ao qual eu dou muita atenção. Em casa, aqui, exatamente, ou seja, como é que eu consigo fazer? Eu Sim. uso os espaços do dia que tenho em vazio, se calhar, para trabalhar isso. Não é? Okay. Ou seja, se és uma típica pessoa que trabalha das 9 às 5, mas consegues ir a casa a almoçar, por exemplo, quando vais a casa, no fim do teu almoço, se tens 20 minutinhos livres, em vez de estás a ver televisão ou fazer outra coisa qualquer, aproveitas e se calhar fazes um bocadinho de rolo, um bocadinho com a bola, fazes o protocolo do dia do Raw Mod, etc, etc. Ou seja, tudo isto é extremamente importante, porque são partes às quais os crossfitters tradicionalmente Sim. não dão tanta importância e acaba por ser uma parte fundamental do teu treino. Até para a longevidade na modalidade. Muito, até para a longevidade quiserem, e para a evolução, sim, e para a regeneração muscular e para a recuperação é extremamente importante. E há aqui um ponto importante também que eu gosto de transmitir porque acho que muitas vezes as pessoas perdem o foco daquilo que é verdadeiramente importante. Eu aprendi também com o tempo e cedo me apercebi disso, que o que é verdadeiramente importante para mim, que eu sou uma pessoa que gosta de ver as coisas num plano um bocadinho mais alargado e não focar-me tanto no acessório, foco mais naquilo que é essencial, como modo de vida, como filosofia de vida já. Eu vejo o CrossFit como algo para me manter fisicamente ativo, apto e capaz durante muitos anos. Eu não vejo o CrossFit como, ou o treino que eu faço, eu não o vejo como, eu vou treinar porque eu quero ser o melhor atleta ou quero ganhar a competição A, B, C ou D. Não, eu participo em competições porque tenho a felicidade de, com o meu treino, ter nível para e como gosto da competição, eu faço-a com todo o gosto. Mas eu não perco foco do panorama geral. E o panorama geral, para mim, é olhar para o futuro e ver que aos 60 ou 70 anos eu consigo ser fisicamente independente, eu consigo ser fisicamente apto, eu consigo andar a correr com os meus netos, eu consigo andar de bicicleta, eu consigo ir fazer trabalho no campo. Até porque 98% do nosso core de pessoas que nos procura, o objetivo é esse, exatamente, não é competir. Exatamente. Portanto, acho que não nos devemos focar nos 2%, no 1%. Exatamente. Então eu pessoalmente foco muito nisso. Esse é o meu objetivo principal. Nós como coaches e boxes temos que saber transmitir isso. Temos que saber transmitir isso. Eu foco muito nisso. Nosso foco. E eu penso, e quando tu tiveres 60 anos, vais-te estar pouco lixando se perdeste 2 ou 3 meses de treino por causa de uma lesão e tiveste de parar. Não é? Ou seja, se isso acontecer, tive uma lesão, olha, tens uma lesão, está-te a criar aqui um pequeno problema no joelho ou qualquer coisa, tens aqui uma inflamação, tens de parar 2 semanas. Eu não vou estar preocupado se essas 2 semanas de paragem vão fazer com que eu não esteja fisicamente a 100% para participar na competição A, B, C ou D. Claro. Já não estou preocupado com isso. O que eu quero é recuperar bem para poder, lá está, continuar a treinar durante muitos e longos anos, com qualidade, porque há pessoas que treinam sem qualidade, e quando eu digo isto há pessoas que treinam sobre lesões e com dores e com dores crónicas, lesões crónicas, e isso é muito desgastante emocionalmente. Eu prefiro manter este foco naquilo que é verdadeiramente importante para mim, que é a longevidade no treino pessoal e o máximo possível e ser independente fisicamente o
Até o mais tarde até possível. o mais tarde possível. Sim. Isso sim é verdadeiramente importante e isso acho que é o foco principal do CrossFit e sempre foi desde o dia 1. E às vezes perdemos um bocadinho isso com Mas eu a acho que sede da competição. regra geral, até comparando esta metodologia com o que há no resto do fitness, acho que fazemos um magnífico trabalho nesse aspecto. Também creio que sim. Agora queria falar um bocadinho assim, de um aspecto mais específico no treino. Há bocadinho falaste de progressões, de programações com muito volume. Há uma forma de contrariar isso. Eu chamo isto tempo training, isto é, contração excêntrica, não é? Dá-nos a possibilidade de estar mais tempo sob tensão, ao invés de estar a fazer mais séries, mais repetições, etc. Este tempo training é uma mais-valia também para prevenção, para estarmos com articulações mais robustas, mais fortes, certo. Para aumento de força é maravilhoso e é maravilhoso também como coaches para, de forma lenta, ensinarmos um padrão de movimento correto. Exatamente. E o que eu queria saber era, na tua programação, também na geral do Porto e do OPO e na tua de atleta, com que frequência é que expõe os atletas a este tipo de tempo training? Eu pessoalmente na minha programação bastante, muito em trabalho acessório. Na programação da box, sim, ocasionalmente, sempre que nós conseguimos também pomos. Focaste em um ponto que é importante, que não é preciso irmos ao tempo training para o introduzirmos, que é desacelerar os movimentos. Não tem que ser necessariamente um tempo training cronometrado com 3, 0, 1, 1 ou qualquer coisa do género, mas desacelerar um bocadinho o movimento, quebrar um bocadinho o movimento, principalmente na parte do weightlifting, é extremamente importante. Eu costumo usar a analogia do carro, eu digo sempre que as pessoas não aprendem a conduzir a 200 a hora, não é? Claro. As pessoas aprendem a conduzir muito devagar, cumprindo todos os limites de velocidade e depois aí sim, quando têm a carta, podem conduzir um bocadinho mais à vontade. Mas têm que começar a saber conduzir, porque nós quando começamos a conduzir somos todos nabos, não sabemos meter a primeira, a segunda, estamos ali a pensar em 1000 coisas ao mesmo tempo agora já é intuitivo. Enquanto que hoje em dia tu já nem te lembras o caminho que fizeste para vir para aqui, é quase intuitivo já. E então nós temos que tentar fazer isso, transmitir isso também para os atletas, que é devagar, foco na técnica, depois, se a técnica é consistente, aí sim introduzir intensidade, que é traduzida em velocidade da execução dos movimentos, que é traduzida no aumento de cargas, etc. Acho que às vezes passa-se um bocadinho... rápido mais. Eu até acredito que há boxes que a maior parte das boxes foca muito a questão técnica no início, técnica é muito importante, mas esquecem-se a segunda parte. Fala-se muito na técnica, mas fala-se pouco da consistência. E isso é extremamente importante. Nada te adianta ter técnica com um PVC se depois metes um bocadinho de carga, as coisas descambam, não é? Não adianta se tu teres a técnica mais perfeita para uma repetição, se eu te puser a fazer 2 ou 3, a técnica começa a descambar. Ou em fadiga a tua primeira repetição. Exatamente, ou seja, a consistência tem que estar lá também e só depois introduzir a intensidade. Falar aqui um bocadinho também na técnica e no quão importante é a consistência, ou seja, para alunos que estão a iniciar, mas também para os alunos que já estão connosco há 4 anos e têm um grande nível. Eu lembro-me, quando isto começou, vi uma box CrossFit Palmela, atual box 1RM, e eu lembro-me que o Diogo tinha uma coisa, não sei se era um sábado por mês, que era o Tech WOD. Isto é só para contextualizar, para fazermos uma reflexão enquanto coaches. Nós sabemos que os resultados vêm da intensidade e não do volume, não é? Era isto que o Greg Glassman dizia. Mas até que ponto é que nós não expomos os nossos alunos a poucos estímulos durante o treino, ou durante aquela parte do treino tipo WOD, para qualidade? Porque sinto que ou é para tempo ou é para repetições, sempre intensidade, e que de quando em vez deveríamos, vamos voltar atrás e fazer isto para qualidade, certo. Ok? E era para refletirmos um bocadinho, pensar também como é que é a tua opinião sobre isto, ou seja, de quando em vez de fazer WODs para qualidade. WODs para qualidade, certo. Pode levantar aí 1 ou 2 problemas, porque conseguir a qualidade nem sempre é totalmente dependente do empenho do atleta. Pode ser um atleta que esteja 100% empenhado, 100% dedicado ao que está a fazer o agachamento mais perfeito possível, mas a mobilidade dele não permite que ele o faça. Eu vou dizer a este atleta, olha, vamos só insistir aí na qualidade, vamos só ficar aí a fazer a forma perfeita. Não, eu acho que nós também lhe podemos dar, enquanto que
se tu tiveres a olhar para o atleta e a performance dele, apesar de não ser a mais tecnicamente perfeita do mundo, não o coloca em risco, aparentemente não está em perigo de sofrer nenhuma lesão, não está a comprometer nenhuma das suas articulações, nem a sua, nem a coluna, nem uma boa postura, etc, etc. Só que visualmente não é bonito o movimento, mas há segurança. Eu não vejo mal nenhum em deixar introduzir aí um bocadinho de intensidade, porque isso também vai fazer com que o atleta sinta que treinou. Okay, então isso também é importante. Não sei se me faço entender. Ou seja, sim, mas agora vamos pôr achas para a fogueira, ok? Porque isto não é para ser... É para criar reflexão mesmo entre nós todos. Não achas que insistir num padrão motor errado torna mais difícil com que esse atleta... Certíssimo. É uma das chega ao virtuosismo, que é uma das bases. Certíssimo. É uma das coisas que eu mais defendo. Ou seja, tudo aquilo que tu fazes de forma errada, o teu corpo está a aprender. E tu, se fizeste aqui hoje 10 snatches mal feitos, o teu corpo, quando vai para casa, foi isso que aprendeu. E quando tu voltares, ninguém pode esperar que faças um snatch melhor. É aquilo que tu vais fazer. Não é? Ou seja, não achas melhor parar, voltar atrás? Acho que há tempo para tudo. Ou seja, enquanto nós aqui estruturamos as aulas da seguinte forma, que é uma forma como a maior parte das boxes estrutura as aulas: warm-up, skill strength, WOD. O skill strength é a parte para nós trabalharmos isso. Eu vou trabalhar com aqueles atletas para que eles sejam o mais perfeitos possível na execução dos movimentos. Mas eu devo roubar a esse atleta roubar completamente a parte da intensidade só porque ele não tem um snatch tão perfeito como um weightlifter? Eu pergunto, algum crossfitter a nível nacional tem um snatch de nível de weightlifter? Algum crossfitter tem capacidade para lá chegar? Como não é específico. Ou seja, nós falamos muito de técnica e admiramos imenso os crossfitters que têm uma técnica excelente. Mas tu vires a técnica de um crossfitter para ginástica e o comparares com um ginasta, ele vai dizer que é ridículo, que tem uma má técnica. Sim. Se fizeres o mesmo com um weightlifter, ele vai-te fazer exatamente a mesma coisa. Vai dizer, a tua técnica é sofrível. Estamos a comparar níveis de especialidade com níveis de crossfitter gerais. Eu agora falo para a Dona Maria. E porquê? Porque a Dona Maria não tem o tempo para se dedicar para atingir o máximo virtuosismo. Então eu devo dizer ao Dona Maria, como a senhora não tem tempo suficiente para aperfeiçoar ao expoente máximo o seu squat, ou o seu snatch, ou o seu clean and jerk, eu não a vou deixar treinar. Não é isso, a questão não é... Ou seja, eu vou fazer com que você ande aqui um ano só com o PVC, vou fazer com que você ande aqui um ano sempre a bater no mesmo movimento e só depois é que eu vou deixar pegar numa barra. Sim, eu percebo-te. Até tecnicamente... era perfeito isso, mas ela não aguentava era cá um ano a fazer isso. Ora, exatamente. Sim. É precisamente isso. Ou seja, as tuas taxas de desistência seriam elevadíssimas. Sim. Porque tu tens que saber conciliar aquilo que são as tuas expectativas enquanto coach e aquilo que tu queres transmitir, aquilo que tu queres ver nos teus atletas, com aquilo que são as expectativas dos teus clientes, que não te podes esquecer nunca que são clientes que vêm para aqui porque querem treinar. Querem treinar porque querem estar mais em forma. Muitos deles, e falando um bocadinho mais abertamente, muitos deles estão-se um bocadinho cagando se sabem fazer bem um snatch ou não. Há muitos clientes que te entram pela porta dentro, e tu até podes tentar martelar na cabeça o contrário, mas há muitos clientes que te entram pela porta adentro e que te dizem, eu quero é suar um bocado, aliviar a cabeça do dia estressante de trabalho que tive, e ir para casa relaxado e com o sentido que trabalhei para a minha saúde. Sim. Será que esse atleta, se tu tiveres 2 meses só a ensiná-lo a fazer snatch com PVC, ao fim de 2 meses ainda vai querer cá andar? Sim. Não. Sim. Por isso é que eu digo, há tempo para tudo, mas se fores demasiado focado em só aperfeiçoar a técnica do atleta, ele não vai aguentar tanto tempo, não vai querer fazer tanto tempo. E então aí tu tens que lhe deixar pegar e fazer um bocadinho daquela parte que eles mais gostam de fazer, se calhar, que é o O, garantindo sempre que ele está a fazê-lo em segurança. E tu estás a olhar e estás a dizer, não é e que mais vai ter resultados, mas com o scale adequado não colocas em risco. Exatamente, isso é que é importante, porque há de ser sempre um paradigma do CrossFit. Intensidade, já agora só fazer um paralelismo. E equilibrar isto é muito difícil. Sim.
Só fazer agora, não um paralelismo, é até uma pausa, mas pegando no que tu disseste, neste programa, como sabes, eu pergunto sempre a um coach de fora para ter alguma pergunta para ti. Hoje tenho uma pergunta do Militão, mas a pergunta que tive para ele foi feita por ti e pôs-me também um bocadinho a pensar e então começámos a adotar, estamos na primeira semana ainda a fazer, eu acho que é a busca pelo scale mais virtuoso possível, isto é, há muitas programações que têm, olhamos para o Competitors e tem o Open e os regionais, certo. O Invictus tem Performance, Fitness e Competitors, por exemplo. Sim. Nós não lhe atribuímos um nome assim, podia criar ali algum estigma, é A1 e A2 e começámos esta semana e acho que está a ter resultados maravilhosos, porque muito mais fácil depois na dinâmica da aula para o coach guiar a aula, claro. Os alunos estão mais motivados porque têm realmente metas que consigam atingir tendo intensidade. Então neste momento para o CrossFit Mondego está a fazer A1 e A2, seja no skill, ok? Imagina, muscle ups, ok, tu tens nível para muscle ups, estás a fazer um MOM de 3 a 5 muscle ups por minuto. O A2 está a fazer progressões para um dia lá chegar. O WOD A1 tem 25 chest to bar, 3 rondas. Já viste, a dar 75 chest to bar, a Dona Maria nem uma pull-up consegue, ok? Obviamente. Mas o teu WOD A2, em vez de ter este volume absurdo, tem se calhar 3 rondas apenas de 8 strict toes to bar saltadas a aguentar a fase excêntrica o máximo que puderes. E então todas as pessoas estão a ter isso foi por uma conversa que tivemos. Portanto, certo, obrigado por isso e acho que a mais-valia de não guardarmos as coisas só para nós é mesmo essa, porque daí podem nascer boas coisas. Pergunta do teu amigo Militão e eterno rival em muitas competições, não era? Aquilo era, durante muito tempo era primeiro, segundo, terceiro entre vocês, mais o Telmo e outros, um ao outro que se pudesse intrometer. Eu pergunto se achas que a qualidade de serviço das boxes em Portugal, no seu geral, ele fala de gestão, organização, coaching, etc., tem acompanhado o crescimento, ou seja, em seu número, ou seja, nós antigamente começámos, durante algum tempo éramos 10, 12 e depois uma explosão grande. Achas que por onde tens passado as coisas têm acompanhado esse crescimento nas outras dinâmicas de gestão, de coaching, etc. ou não? Se não, ideias para combater a situação? Eu acho que sim, eu acho que tem acompanhado bem, porque é como eu digo, as primeiras boxes, foi como eu referi há bocado, as primeiras boxes que abriram em Portugal abriram de curiosos, ou seja, pessoas que eram curiosas do CrossFit, foram fazer o Level 1 e começaram a aprender, começaram a ver no exterior os modelos que existem de boxe, a forma como eram geridas, etc. Pessoas que já tinham muito conhecimento no mundo do fitness e que entretanto abriram as suas próprias boxes, esta foi uma delas. E a partir daí, isso criou as bases para haver um universo de outros coaches, outros interessados, outros investidores, seja o que for, que vieram conhecer o CrossFit já de uma forma mais próxima, porque já não estava na vizinha Espanha, estava no seu próprio país, era falada pela sua língua, as aulas eram dadas e estruturadas por coaches portugueses, e então começaram a aprender, e isso deu-lhes as bases para o nascimento de uma série de outras boxes. Nós temos aqui vários ex-alunos, eu posso enumerar rapidamente vários ex-alunos nossos que lançaram os seus próprios projetos depois, abriram as suas próprias boxes, ainda recentemente um dos nossos primeiros alunos, o Helder Silva, que foi um dos primeiros atletas daqui da boxe, abriu recentemente, muito recentemente, há cerca de dias, inaugurou o CrossFit Guia em Amarante. E ele dizia, aquilo que eu aprendi sobre o CrossFit, eu aprendi em primeiro lugar ali no OPO, depois fui fazer o Level 1, etc. Ou seja, acho que tem havido a nível de coaching, e falo agora a nível de coaching, acho que tem havido a nível de coaching uma evolução muito boa. Os atletas têm evoluído, isso também faz com que os coaches tenham que evoluir, porque têm que procurar novas ferramentas para os seus atletas, têm que procurar mais conhecimento, têm que introduzir outro tipo de inovações que permita não haver um estagnar nos estímulos que nós damos aos atletas. Isso tem funcionado bem, acho que tem funcionado muito bem. Temos coaches a evoluir bastante bem a par com os atletas. Gestão de boxe é outro negócio completamente diferente. Estamos a falar de outro mundo. Estamos a falar de uma parte empresarial. O que é que eu quero dizer com isto?
Muitas das boxes que abriram por iniciativa de um coach que era level 1 CrossFit, já tinha experiência no fitness, gostava muito de CrossFit, se calhar até era atleta, se calhar até fazia umas competições, eu vou abrir a minha própria box. Podia ser o melhor treinador do mundo. Que experiência de gestão é que tem aquele treinador? Sim. Não tem. Experiência para dar uma aula de CrossFit, ou capacidade para dar uma aula de CrossFit, e capacidade para gerir recursos humanos, gerir recursos financeiros, gerir toda a parte administrativa de uma box, são dois mundos completamente distintos. E não raras vezes a pessoa que é o head coach, que dá aulas, que programa, que define a programação da box, é ao mesmo tempo o principal proprietário, gestor, decisor. E isso nem sempre resulta bem, porque pode estar a dar as melhores aulas de CrossFit do mundo, mas a box falta coisas. Há ali coisas que não estão bem oleadas, bem articuladas. E isso, se falarmos em retenção de sócios, retenção de atletas, pode ser prejudicial. É muito importante o coaching, sem dúvida, porque um bom coaching garante que os teus atletas estão seguros, a aprender bem, a evoluir. Faz com que eles queiram lá ficar também. Mas a parte administrativa também é muito importante. Para quê? Para que o teu negócio floresça, para que tu consigas continuar a dar as melhores condições possíveis aos teus atletas na aquisição de material novo, acho mais muito coaches, difícil, etc. Eu vendo... Eu pessoalmente, de tudo aquilo que vi até hoje, os melhores modelos, ou pelo menos as boxes que me pareceram, vá lá, eu não vou dizer mais evoluídas, mas as boxes que me pareceram melhor organizadas eram as boxes que tinham um modelo de funcionamento de separação completa entre a parte da gestão e a parte do coaching. Em que tinhas uma pessoa ou várias, ou seja, quem for, Sim. absolutamente só dedicado à parte da gestão da box e de garantir que tudo funcione e de garantir que tu tens os consumíveis necessários para a tua box funcionar, que tens uma boa logística, que tens a saúde financeira para a aquisição de novos equipamentos, para a contratação de novos coaches, etc. Para dar formação aos que já tens, para fazeres eventos na box. E tens a parte do coaching, que é uma pessoa, o head coach, que é só dedicado a garantir que os coaches estão a dar umas boas aulas, que está a ser seguida a programação consoante tu queres, que os teus atletas estão a receber os estímulos que deveriam estar a receber. De todas as boxes que eu já vi a nível nacional, e infelizmente ainda não as consegui visitar todas, mas já visitei para cima de 30 e muitas boxes a nível nacional e muitas das maiores boxes a nível nacional, e aquilo que eu tenho verificado é isso. Normalmente as que funcionam melhor é as que há uma separação entre estes dois mundos. Eu acrescentava aí, porque essa pessoa que faz a gestão administrativa da box, faz a programação e depois ainda dá muitos treinos, eu ponho sérias dúvidas que vá dar treino com qualidade necessária, com o foco necessário, Exatamente. com a disposição necessária, Tal e qual. para criar rapport, para criar grandes emoções aos seus alunos, porque tem a cabeça tão cheia de outras coisas, portanto também sou apologista dessa separação. Exatamente. Estamos quase a terminar e eu queria saber, como coach, nós passámos... Isto é estranho de dizer, mas nós passámos a tua lua de mel juntos. É verdade. Nós passámos a tua lua... É verdade. Parte dela, exatamente. A parte boa. Sim, a parte boa. À qual eu te agradeço a disponibilidade. É verdade. E teres disponibilizado um quarto. O quarto, é verdade. Meu Deus. E o que eu queria... Eu vi-te, muita vez, sempre a consumir informação de CrossFit, etc. E eu também, cada vez mais, sou assim. O que eu queria saber era que ferramentas é que tu utilizas para aumentar o teu conhecimento, que digas quais, pode ser podcast, YouTube, ver outros treinadores, o que é que seja, podes recomendar um livro, um autor, algo que gostes muito, que te tenha ajudado a evoluir e que recomendes para as 7 ou 8 pessoas que vão ver isto até ao fim. Sim, até ao fim, exatamente. Olha, obviamente não nos podemos dissociar da internet nestas coisas, Sim. Não é? Como principal fonte de informação. Não obstante, pegando um bocadinho naquilo que eu disse no início, para mim, a minha fonte de informação favorita é o contacto com as outras pessoas. Visitar outras boxes, conhecer diferentes treinadores, ver diferentes metodologias, ver diferentes formas de organizar e dar aulas, ver diferentes programações que são seguidas, o porquê, falar com as pessoas,
Essa é a minha fonte de informação, não diria principal, mas é a que eu mais gosto de consultar. Não posso consultar sempre por indisponibilidade de tempo, mas é a minha forma principal de ganhar e reter informação. Depois, CrossFit.com, extremamente importante. Costumava-se dizer costumam dizer os atletas dos games que se és atleta de games e não andas a ver o CrossFit.com, então estás a fazer um desserviço a ti mesmo, porque o CrossFit.com ainda é atualmente a fonte principal de informação. CrossFit Journal tem agora a aplicação. CrossFit Journal. Eu quando falo em CrossFit.com falo em tudo. Por 6 euros e pouco, pá, não custa nada, 6 euros e pouco, e temos o serviço premium, tem artigos maravilhosos sempre. Exatamente, ou seja, o CrossFit.com, e quando eu falo em CrossFit.com estou a falar de tudo. Estou a falar do canal deles do YouTube, estou a falar dos podcasts que lançam, estou a falar desses artigos no CrossFit Journal, estou a falar do próprio WOD do dia que eles postam, explicações de movimentos, etc, etc. Ou seja, eu até sou subscritor e todos os dias recebo uma inovação que eles lançaram agora, que é o Email of the Day, em que tu recebes no teu e-mail todos os dias tudo o que eles lançaram naquele dia, seja a nível de vídeos, artigos, etc. E é extremamente interessante porque tu, num minuto, consegues passar os olhos e ver o que é que mais te interessa. Então, fundamental também, para mim, essa consulta. Depois, gosto muito de ler sobre nutrição, mas isso aí já é uma questão mais de gosto pessoal, porque acho que é um complemento muito importante para os coaches e que às vezes é descurado. É a base da pirâmide. Exatamente, é a base da pirâmide. Nutrição e descanso são duas coisas que eu gosto muito de prestar atenção na minha vida pessoal enquanto coach e muito da informação que eu busco ando à volta daquilo. E depois, obviamente, há aqueles que já são mais conhecidos, como a programação do CrossFit Invictus, a programação do Ben Bergeron, o Bill Pai Bergeron. Gosto de ver essas programações, tenho seguido muito o Strong Fit também, do Julien Pineau, que tem uma abordagem maravilhosa à parte do Strongman. Eu conheci-o agora por causa daquela lesão no peitoral nos últimos games. Exatamente, que ele veio falar. O Julien Pineau já tem um historial muito grande de Strongman e de introduzir o Strongman, neste caso introduzir o Strongman, ele trabalha com o CrossFit Invictus, e de introduzir o Strongman na parte do CrossFit, e acho que ele tem vídeos muito bons e muito interessantes. Eu agora ando apaixonado pelo Chris Hinshaw. O Chris Hinshaw, extremamente importante. Acho maravilhoso a forma fácil como ele explica. Exatamente. E apaixonada. Exatamente, era outro também que eu ia referir, que também sigo com muita atenção, inclusive os WODs que ele publica, o Aerobic Capacity, que ele semanalmente coloca diferentes WODs. Porque lá está, vamos outra vez buscar aquilo, é a base da pirâmide, capacidade aeróbia. Podes ser o atleta mais forte do mundo, se não tiveres capacidade de sofrimento, capacidade aeróbia no CrossFit, não vais muito longe. Vou dar um pequeno exemplo disso. Ontem tive uma experiência muito, muito interessante como treinador. Fui à prisão. Já a seguir 2 livros. Ok, fui ao estabelecimento prisional de Coimbra dar treino. E então levei bolas pesadas, 50, 60 kg, de 40. E kettlebells era o que dava mais para transportar, não é? Sim. Então aparecem-me cerca de 15 utentes daquele estabelecimento, não é? Utentes à força. Utentes à força. O que é que quase todos tinham em comum? Muito grandes, muito fortes no contexto de musculação convencional, não é? Certo. E o que podíamos fazer ali era, pela gestão do material, era um team WOD, portanto 400 repetições, aquilo tinha 100 goblet squats, 100 kettlebell A pull, 100 slam ball over the shoulder, portanto com 50 kg ou com 60 kg, mas eles são fortes, não era? Mas 100 repetições a dividir por 3 e era 100 burpees, mas essencialmente neste movimento em que tinha força, mas uma força resistente, capacidade cardiovascular, as dificuldades tremendas destas pessoas que são fortes, fortes, as dificuldades tremendas que tiveram. No fim, achas que dei um voucher para experimentar até o dia 15 o CrossFit? Acho que sim, acho que eles CrossFit Mondego. Eu acho que eles não vão poder usufruir em tempo útil desse voucher. Que não vejam isto, senão estou tramado. Acho que tens de emitir esses vouchers a 5 ou 10 anos. A 5 ou 10 anos. Achas que daqui a um tempo vamos ter crossfitters vindos do estabelecimento prisional? E por que não? Acho que sim. Eu termino sempre este podcast com
momento que eu chamo Professor Marcelo. Um livro que eu acho que possa ser uma mais-valia para os coaches e que também tenha algo relacionado contigo. Tu és alguém com uma profissão bastante envolvente, tu és comissário da PSP, portanto tens o teu trabalho, tens muitos homens para comandar, és coach, és proprietário de uma box, ainda tens tempo para, apesar das lesões que foste tendo, e espero que tenha acabado, não é, das cirurgias que fizeste, ainda mantens um nível muito alto, portanto és, como diz o livro, relentless, não é? Isto é alguém que era um treinador, foi de Michael Jordan, Kobe Bryant, de grandes top performance do basquete, que chama-se Tim Grover, portanto este é o livro que eu recomendo para ti. Okay. Se tiveres algum para recomendar... Obrigado, então vais-me oferecer o livro, é isso? Posso-te oferecer porque eu já o li. Ok, tá bem? Pensei que ias dizer posso-te oferecer temporariamente. Não, posso-te oferecer porque eu já o li. Vamos terminar isto, obrigadinho. Domingo. Foi um prazer, está feito. Adeus. Obrigado.